Listo, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro último Science Seminar del año, el Science Seminar número 60. Hoy tenemos una invitada especial que nos acompaña desde Irlanda, la doctora Fernanda Zamboni. A modo de introducción, voy a leer su biografía. La doctora Fernanda Zamboni se graduó en farmacia en Brasil y actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto Bernal de la Universidad de Limerick en Irlanda. Durante su doctorado, a Fernanda se le otorgó una beca de movilidad de prácticas Erasmus para desarrollar un modelo en vivo para el trasplante de una nueva tecnología de encapsulación de células que utiliza la deposición conformada capa por capa de ácido hialurónico en las células beta pancreáticas para tratar y revertir la diabetes mellitus tipo 1. En los últimos meses se unió a la Universidad de Hong Kong como parte de su beca postdoctoral para desarrollar un nuevo modelo 3D in vitro de los pulmones. Este modelo recrea el tejido alveolar de los pulmones utilizando células humanas primarias en una plataforma de interfaz aire líquido in vitro. Esta novedosa plataforma 3D in vitro tiene el potencial de minimizar la necesidad de investigación con animales. Doctora Fernanda, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra para que pueda continuar con su presentación. Please, welcome. Muito obrigada. E desde já eu peço desculpas porque eu estou falando em português. Meu espanhol é bem pequeno, mas acredito que a gente vai se entender bem. Então, hoje eu vou apresentar um pouco da minha trajetória, saindo da farmácia e começando a trabalhar, então, com engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Então, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e decidi que queria fazer pós-graduação no exterior, e passei, então, na seleção de mestrado da Universidade de Limerick. Depois do mestrado, segui no doutorado. E durante o doutorado, fiz a mobilidade acadêmica com o projeto de Erasmus na Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal. E agora, no pós-doutorado, eu recém voltei de uma outra mobilidade acadêmica na Chinese University of Hong Kong, e eu vou contar então dos projetos que eu tenho feito, todos utilizando o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, principalmente na área de cosmética e de estética, ultimamente, pois o ácido hialurônico ele é um polímero biodegradável e biocompatível, e na área de cosmética, então, ele traz tumescência, né, para a pele, hidratação, e ele também é utilizado como preenchimento, né, de linhas de expressão. Mas o ácido hialurônico é muito mais do que só trabalho com cosmética. Ele é produzido no nosso corpo naturalmente, e ele é encontrado, então, na matriz extracelular de todos os tecidos do nosso corpo, e também no líquido, no fluido sinovial e no fluido vítreo dos nossos olhos. O ácido hialurônico, por ele ser um polímero, ele pode ser encontrado em diferentes pesos moleculares, então, baixo peso molecular e alto peso molecular. E isso é em função das enzimas, né, que produzem e que degradam o ácido hialurônico no nosso organismo. Interessantemente, apesar da molécula ser a mesma e só o tamanho da cadeia do polímero ser diferente, a sinalização celular é bem diferenciada, né? Então,
o ácido hialurônico com baixo peso molecular, ele vai causar uma reação de né, inflamatória nos nossos tecidos e também de angiogênese. Então, se há um dano na pele ou um dano nos nossos tecidos, o ácido hialurônico ele é degradado nesses fragmentos que vão, no caso, ativar os processos inflamatórios no local, recrutar as células imunitárias para que a gente consiga, então, resolver aquele processo de injúria. E, ao contrário, o ácido hialurônico com alto peso molecular, ele é anti-inflamatório. O ácido hialurônico também, ele contém grupos funcionais que são bastante importantes para quando a gente quer modificar o ácido hialurônico, tanto para diminuir a degradação em vivo, através das nossas enzimas, então a gente pode modificar através de cross-linkers, e a gente utiliza então esses dois grupos funcionais, né, o ácido carboxílico do ácido hialurônico e a hidroxila, né, com várias formas de reações químicas. Não só para diminuir também a degradação do ácido hialurônico, mas também adicionando novas moléculas no ácido hialurônico, a gente também pode utilizar esses grupos funcionais para anexar, então, essas moléculas. Nós escrevemos 2 artigos de revisão relacionados ao ácido hialurônico. Então, no primeiro, nós analisamos, né, a imunoproteção que o ácido hialurônico ele pode conferir e a imunomodulação, né, em relação à sua função, né, no sistema imunitário. E também, né, a parte química, de modificação, de processamento do ácido hialurônico. E no segundo artigo, nós analisamos, então, as funções do ácido hialurônico em relação à parte microbiológica. E a gente percebe que o ácido hialurônico ele tem a capacidade bacteriostática, antifúngica e antiviral. Então, esses artigos, eles trazem todas essas informações para quem quiser né, ler mais adiante sobre o assunto. Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei, então, com microfluidos, e foi a primeira vez que eu trabalhei com ácido hialurônico. E, para quem não conhece, então, microfluidos é a rápida geração de droplets num sistema de coleção de tubo, né? E esses droplets de um volume de nanolitros, eles servem como reatores para as células, proporcionando, então, uma rápida análise de pequenas quantias de células derivadas de biópsias de paciente. E, nesses bioreatores, então, a gente consegue analisar, né, tanto o prognóstico como que tipo de célula e quais os marcadores que essas células trazem, como também quais as terapias que conseguem tratar essas células cancerígenas, com uma base mais individualizada. E esse trabalho, então, do mestrado foi publicado também no International Journal of Pharmaceutics. Então, no meu trabalho, normalmente, no microfluidos, as células estão em suspensão nesses droplets e elas acabam, como são células aderentes, elas acabam aderindo a si mesmas e criando esses aglomerados que, se cultivados por muito tempo, eles acabam compactando e as células acabam começando a morrer por hipoxia. Então, nós pensamos em produzir um suporte celular, onde essas células pudessem se anexar, né, e se aderir, sem que gerasse
esse processo de hipoxia. Então, o scaffold, ele proporciona uma plataforma 3D para crescimento celular similar ao tecido nativo, e ele vai agir, então, como um transportador celular através dos microfluidos. Então, eu vou mostrar um vídeo, espero que funcione. Como é que eu faço isso? Só um pouquinho. Talvez eu consiga mostrar mais no final. Então, eu vou passar, mas eu tento voltar de novo. Então, aqui são imagens, né, da incorporação do polímero. Só um momento, que passou demais aqui. Isso, tá. Então, na seleção dos materiais para esse... Ok, espero que agora esteja correto. Então, na seleção dos materiais para esse scaffold nos microfluidos, a gente utilizou o PLGA, que é Polylactic Acid Coglycolic Acid. Também é um polímero biodegradável e ele... Então, a gente decidiu utilizar diferentes ratios de PLA para PGA. Então, 50% um, 50% outro, 85% um, 15% outro. E também é relacionado também com diferentes grupos funcionais. Então, dois tipos de PLGA contém, então, esse grupo éster no final, e o outro grupo de PLGA contém um carboxilato. E, então, nós utilizamos o freeze drying, ou a liofilização, para produzir esses scaffolds com esses poros, e a gente consegue perceber que só mudando o tipo de polímero nós conseguimos estruturas completamente diferentes, apesar do processo ser o mesmo. E a gente, então, revestiu o scaffold PLGA com o ácido hialurônico, porque o PLGA ele é hidrofóbico. E nós queríamos, então, que o nosso scaffold fosse hidrofílico. Então, a gente revestiu com ácido hialurônico e a gente consegue perceber que há realmente uma diminuição do ângulo de contato da água com o revestimento. E aí, quando nós utilizamos esses scaffolds dentro dos microfluidos, com as células derivadas de câncer mamário, as nossas células realmente tendem a se anexar ao nosso scaffold dentro do droplet. E, interessantemente, o PLGA que é revestido com ácido hialurônico, ele realmente é o scaffold melhor para a proliferação celular nesse tipo de microenvironment. Nós também utilizamos a impressão 3D para fabricar os scaffolds, apesar de aqui nós utilizarmos só o PLA, que é o Polylactic Acid, mas também com a mesma, nós utilizamos diferentes morfologias durante a impressão, mas também revestimos os scaffolds com ácido hialurônico e nós analisamos, então, dois tipos de revestimento, o ácido hialurônico e Pullulan. E, interessantemente, o ácido hialurônico também promove muito melhor a proliferação celular na superfície desses scaffolds.
E esse trabalho também foi publicado em 2017, então já é um pouquinho mais antigo. E então agora começa a primeira parte do meu doutorado, que foi então agora utilizando só o ácido hialurônico para criar hidrogéis. E nesse projeto eu sintetizei um crosslinker baseado num diisocianeto para fazer então a criação do hidrogel. E a gente consegue perceber então que após a gelificação, que eu também fiz em 2 métodos, um homogêneo e um heterogêneo. O homogêneo, então, na primeira figura A, e a gelificação heterogênea, que é onde o crosslinker ele diffuse através do filme de ácido hialurônico. Então, ele produz filmes. E a diferença entre a figura B e a figura C é que na figura B, no caso, é só ácido hialurônico, e na figura C, o filme escuro, preto, nós adicionamos também carbon fibers para melhorar as propriedades mecânicas do filme. Então, no momento que a gente faz essa reação de crosslinker no ácido hialurônico com o diisocianeto, a gente percebe ali no FTIR os grupos do carbamato, né, que acabam sendo formados nessa reação. E a gente também percebe que o ácido hialurônico de baixo peso molecular, a gente usou 2 tipos de ácido hialurônico, o de baixo peso molecular, ele tem uma maior viscoelasticidade. Também percebemos que tem uma maior rigidez depois que ele é gelificado, e isso corresponde ao número efetivo de pontos de crosslinking dentro dessa network, né, do hidrogel. Então, aqui a gente consegue perceber que realmente o ácido hialurônico com menor peso molecular, ele tem maior número de efetivo de crosslinking na sua cadeia. Nós também analisamos esses hidrogéis em relação a características biológicas, e nós utilizamos, então, a proliferação celular, utilizando fibroblastos da linhagem NHI 3T3, e a gente percebe, então, que a atividade metabólica aumenta com o tempo, o que é compatível com o grupo controle. E ativação dessas células fibroblásticas com as células L929, né? Essas células fibroblásticas, elas têm a capacidade de produzir citocinas, como a GM-CSF, que é Granulum Macrophage Colony Stimulator Factor. Então a gente percebe que há uma diminuição da produção dessa citoquina pelas células em contato com ácido hialurônico. E também analisamos a ativação das células monocíticas da linhagem THP1, e a gente percebe, né, que os grupos de hidrogéis, eles estão também em par com o controle, mas que quando adicionados, por exemplo, a LPS, as células monocíticas, elas são ativadas. Então, a gente percebe que
o nosso hidrogel realmente ele não ativa as células monocíticas. E na segunda parte do meu doutorado, então, eu trabalhei com o diabetes e, né, para quem não conhece a relevância do diabetes, que em 2040, não muito longe da onde a gente está agora, né, 1 a cada 10 adultos vai ter diabetes. E dentre os diabetes, o que eu estava focando era o diabetes do tipo 1. E no caso do diabetes do tipo 1, então, há uma perda das células beta-pancreáticas em uma resposta a uma reação autoimune, resultando, então, num estado de absoluta deficiência de insulina e que vai gerar hiperglicemia. No regime atual de tratamento do diabetes do tipo 1, ele só é feito com a administração de insulina diária, só que esse regime ele não consegue ainda reproduzir a nossa secreção fisiológica de insulina, o que ao longo do tempo vai contribuir para desenvolver, os pacientes eles desenvolvem comorbidades relacionadas a retinopatias, neuropatias e nefropatias. E então a gente também fez um artigo de revisão que foi publicado no International Journal of Pharmaceutics. E aí que vem a nossa ideia de encapsular as células beta-pancreáticas para o transplante em pacientes, né, futuramente em pacientes com diabetes do tipo 1. Então, essas células vão estar protegidas do sistema imunológico, né, dos pacientes que vão receber o transplante, já que tem, né, todas as células que são que não são nossas, né, a gente acaba desenvolvendo uma reação imunológica e acaba, né, gerando para pacientes transplantados a rejeição. Então, com esse encapsulamento dessas células, elas estariam protegidas e essas células conseguiriam, então, em tempo real, estar produzindo insulina e secretando insulina conforme, né, as nossas flutuações de glicose sanguíneas. Então, nós desenvolvemos 2 tipos de ácido hialurônico com pequenas modificações, então eu chamo aqui de ácido hialurônico derivate, e nós fazemos então o imunoisolamento dessas células nesse revestimento e que futuramente serão transplantados no modelo animal e mais futuramente ainda utilizado por realmente pacientes necessitados. Então, no meu projeto, esse é o modelo do meu encapsulamento. Então, eu tenho um derivado do ácido hialurônico contendo grupos de piridina e um outro ácido hialurônico contendo grupos tiol. E eles conseguem, então, formar essas camadas e se interligar, reagindo, né, o grupo tiol com a piridina através de um método chamado de disulfide exchange. E ele é feito em meios fisiológicos. Então, né, a gente consegue fazer esse encapsulamento no meio de cultura celular normal. Mas para que esses coatings, esses revestimentos, sejam
conseguido ser depositados na célula, né, na superfície celular, a membrana plasmática precisa ser modificada das células com o que eu chamo, né, do Malpighi lipid, que é um outro composto que com interações lipofílicas, né, consegue ser inserido na membrana plasmática da célula e, pelo fato de conter aquele grupo do malimid, ele consegue, então, né, se ligar com ácido hialurônico e formando, então, essas camadas. Então, o primeiro passo foi produzir o Malpighi lipid, sintetizar e fazer o ancoramento na membrana celular. Então, a gente utilizou diferentes concentrações e tempos de incubação para ver qual era o melhor para a gente seguir adiante. Então, em relação à viabilidade celular, a gente vê, então, que o controle é igual, os grupos são iguais ao controle, então não há uma diferença de viabilidade celular. Mas, em relação ao número de moléculas ancoradas na membrana celular, a gente vê que realmente tem uma diferença, tanto da concentração quanto do tempo. Então, quanto maior a concentração, mais moléculas ancoradas, e quanto maior o tempo, também mais moléculas ancoradas. E a gente também analisou, então, a estabilidade dessas moléculas quando ancoradas na membrana, e também é tempo dependente. E em relação a isso, nós decidimos então utilizar a concentração maior de 500 nanogramas por ml e o tempo de incubação de 30 minutos para seguir os nossos estudos. Então, agora que nós começamos o encapsulamento das células pancreáticas com ácido hialurônico. Então, a gente faz primeiro a modificação celular com o Malpighi lipid, e agora começamos, então, com a deposição de ácido hialurônico na superfície. Nós utilizamos esse modelo, onde a gente tem 10 camadas, a gente analisou uma bilayer, que são 2 camadas, 3 bilayers, que são 6 camadas, e 5 bilayers, que são, no caso, 10 camadas. E nós utilizamos diferentes pesos moleculares de ácido hialurônico para a geração dessas camadas. Então, nas camadas mais internas, nós temos o ácido hialurônico de baixo peso molecular, e nas camadas mais externas, o de alto peso molecular. Por quê? O de baixo peso molecular, como eu já tinha mostrado anteriormente, ele tem maior eficiência de cross-linking, né? Então, ele consegue ter mais pontos para ancorar, né? Ter aquela relação entre o Malpighi lipid e o tiol. Mas também eu preciso ter o ácido hialurônico de alto peso molecular, porque ele é anti-inflamatório. Então, por isso que nas camadas externas, eles têm o ácido hialurônico de alto peso molecular. E quando nós fizemos, então, in vitro, a deposição dessas camadas num glass slide com a silanização da superfície, para analisar, então, o ângulo de contato e também a força de adesão, né, desse coating, desse revestimento, a gente percebe que, né, o aumento da espessura desse revestimento com maior número de camadas, há uma diminuição do ângulo de contato, ou seja, fica mais hidrofílico, e também
que o aumento da espessura, ou seja, quanto mais camadas, né, tem o nosso revestimento, maior é a força de adesão, porque ele é mais... ele vai, no caso, gerar o ácido hialurônico, né, mais... ele vai ser mais tacky, eu não consigo lembrar a palavra em português. Mas... Voltando, então, agora, sem ser parte in vitro, voltando com a parte celular, da análise celular, então, a gente faz, né, o encapsulamento das células e a gente percebe, então, que há uma diminuição da viabilidade celular, porque, né, a gente está lidando com as células por um longo período de tempo. Então, é 30 minutos das células sendo expostas, né, ao tempo de incubação, ao Malpeg lipid, e depois, então, a cada camada do encapsulamento são 10 minutos. 10 minutos e centrifugando, 10 minutos e centrifugando por 10 vezes, então há uma redução da viabilidade celular, né, com as 10 camadas. Mas é uma diminuição que eu ainda acredito que ainda seja razoável, né, e não... Então, a gente ainda consegue trabalhar com essas 10 camadas sem ter uma grande diminuição da viabilidade celular. E aí, nós analisamos, então, a proteção que essas camadas dão para as nossas células quando expostas ao sérum completo, né? Então, nós utilizamos o sérum completo para expor as nossas células e ver se nosso revestimento ele é possível de barrar, né, o nosso sistema imunológico de atacar essas células exógenas. Então, a gente percebe que realmente, né, a proteção contra a morte celular é mediante, né, a citocina, ela é conseguida, então, com as 10 camadas e as 5 bilayers. E em relação à secreção de insulina, estimulado por glicose, né, as nossas células com as camadas, né, com o revestimento, ficam em par com o grupo controle também. Então, né, a difusão da glicose e da insulina através do nosso revestimento, como são moléculas muito pequenas, é bem em tempo real que elas acabam passando pelo revestimento. E aí termina, então, o meu trabalho do doutorado, e eu vou agora apresentar um pouquinho de um trabalho em colaboração, onde nós sintetizamos nanopartículas condutivas para utilização futura em conduítos nervosos. E essas partículas normalmente são realizadas com o que a gente chama o PEDOT PSS, onde essas partículas condutivas são utilizadas, então são estabilizadas com polystyrene sulfonate, que é o PSS, só que o PSS é citotóxico. Então, a gente decidiu produzir, sintetizar novas partículas, mas ao invés do PSS como estabilizante, utilizamos o ácido hialurônico. E a gente percebe, então, que as nossas nanopartículas condutivas, chamadas de PEDOT, TOS, com ácido hialurônico, né, a condutividade é muito melhor, na verdade, do que a nanopartícula comercial. E também, em relação à viabilidade celular, a gente percebe que há uma
né, uma diferença das diferentes concentrações, mas a tendência é que com o tempo, né, as células elas estão proliferando em contato com os nossas nanopartículas condutivas. Então, o desempenho dessas partículas que nós sintetizamos é superior, né, à comercial, e a gente então vai ter mais dados vindo sobre esse trabalho, né, para futura aplicação, então, em conduítos nervosos. E esse trabalho também foi publicado na Materials Today Chemistry, e foi esse ano, então é um trabalho bem novo. E agora eu termino a minha apresentação com o que eu estou trabalhando agora durante o meu pós-doutorado, que é relacionado com a síndrome de insuficiência respiratória aguda. E a sigla em inglês é ARDS. Então, o ARDS é causado por trauma, por infecção bacteriológica, viral, né? Foi muito falado do ARDS durante a pandemia do Covid, nos primeiros meses, né? Onde os pacientes realmente precisavam ser entubados e ter a ventilação mecânica por causa do ARDS. E a nossa hipótese é que durante, então, o processo de insuficiência aguda, né, nos pulmões, a inflamação e o dano tecidual ocorrem através da liberação de citocinas, como a interleucina 1 beta e o tumor necrosis factor alpha, que são duas citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas, então, elas promovem a expressão da enzima que produz o ácido hialurônico pelas células alveolares do tipo 2. E esse, então, ácido hialurônico recém-sintetizado, ele pode, então, ser degradado pelas hialuronidases, aumentando, então, o estado do cytokine storm, né? E a acumulação, né, desse ácido hialurônico acaba cobrindo os alvéolos e diminui a troca gasosa, contribuindo para essa falta de ar. Então, essa é a nossa hipótese. E a gente, então, começa a trabalhar com esse modelo de in vitro para a reprodução dos alvéolos. E o modelo, então, é um modelo de interface ar líquido, ou em inglês, ALI Model. E a gente utiliza, ele é um modelo razoavelmente simples. A gente realmente só precisa desses inserts, né, esses Transwell inserts, e a gente, então, faz a cultura celular nos inserts, e depois que as células, então, proliferam e com o tempo acabam adquirindo, ao invés de proliferarem em 2D, elas acabam tendo, né, como eu posso dizer, essa diferenciação ápico-basal, né, essa polarização, e a gente consegue, então, a partir de então, retirar o meio apical e ter as células, então, têm o contato direto com o ar e no meio basal com o meio de cultura celular, representando exatamente aquilo que está nos nossos pulmões. Esse modelo também pode ser utilizado para a produção de outros epitélios, né? Então, a gente pode estar utilizando esse mesmo modelo para recriando a traqueia ou os brônquios, né? O trato respiratório superior. Também pode estar utilizando para recriar o trato gastrointestinal e também a pele. E, com isso, também estudar, né, no modelo in vitro,
esses outros tipos de doenças. Então, é um modelo bem interessante, mas que eu estou estudando para o trato respiratório inferior e especificamente o ARDS. Então, na nossa indução in vitro do ARDS, eu estou utilizando, então, células humanas primárias, epiteliais, alveolares do tipo 1 e do tipo 2, e os agentes indutores, eu estou utilizando indutores virais e bacterianos. Então, o lipopolissacarídeo, o LPS, é bem conhecido, né, indutor bacteriano, e o poli-IC, que é viral. E também utilizando diferentes concentrações e tempos de incubação para ver o efeito na indução do ARDS in vitro. E eu consigo perceber, então, depois, né, de fazendo a indução, que com o aumento da concentração dos meus agentes indutores, né, há uma diminuição da viabilidade celular, apesar de, quando eu uso um método de avaliação do epitélio, da integridade do epitélio pelo Transepithelial Electrical Resistance, né, o TEER, não há uma diferença muito grande da viabilidade do epitélio. Mas, interessantemente, o perfil inflamatório, quando eu faço a indução com os meus agentes indutores, muda bastante. Então, as quimiocinas que eu testei, então as que estão elevadas é o RUNX, o MCP1, o IP10, que são todos pró-inflamatórios, e a citocina IL-8, que também está elevada, que também é pró-inflamatória. A citocina IL-6 está, no caso, não elevada, e ao contrário, ela está descendo, e isso porque ela é uma citocina anti-inflamatória. Então, tudo, após a indução, realmente tudo indica que eu tenho um processo inflamatório no meu modelo in vitro do alvéolo. Agora, os próximos passos do meu estudo. Então, é avaliar, né, o conteúdo de ácido hialurônico no meu modelo, que eu ainda não avaliei, que é realmente a hipótese do meu estudo. E então, né, em relação ao conteúdo do ácido hialurônico no meio, ver se a expressão da hialuronidase, que está elevada, ou a expressão da sintase, e dependendo do que for de resultado, né, o tratamento vai ser dependente, então, né, se for a hialuronidase que estiver elevada, eu vou utilizar, né, a hialuromicina ou a glicirrizina como forma de tratamento, né, para inibir a degradação do ácido hialurônico, mas se for a sintase que estiver elevada, eu vou tratar o meu modelo com a imecromona, que é um inibidor do ácido hialurônico sintase do tipo 2. E aí eu vou ver se eu vou conseguir reverter, né, o desenvolvimento do ARDS in vitro. Então, esses são os próximos estudos que eu ainda estou esperando minhas células virem de Hong Kong para cá. Então, ainda estou num processo de espera, mas espero que daqui a pouco tudo já esteja aqui no laboratório. Mas eu agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo hoje. E eu deixo aqui, então, o meu e-mail e meu LinkedIn
para se vocês quiserem entrar em contato comigo, por favor, entrem, e todas as minhas agências de fomento e de colaboração também. Muitas graças. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Muito obrigada pela apresentação. Y ahora abrimos espacio a las preguntas por parte del público. No sé si profe Carlos quiera intervenir primero para decir unas palabras. Sí, Jairo, voy a hacer una intervención acá inicial, dado que ahorita me toca salir a la reunión de pares, pero quería aprovechar y agradecerte nuevamente, Fernanda, por aceptar la invitación del departamento. La verdad que tienes una trayectoria muy bonita, tienes una línea de investigación que viene ya de hace mucho tiempo trabajando y claro que eso se ve reflejado en la calidad de tus resultados. Yo tengo una pregunta, dos preguntas, la verdad. La primera es, ¿por qué el ácido hialurónico? ¿No? Hay otras moléculas que podrían también merecer estudio, así como tú los estás haciendo con ácido hialurónico. Y la segunda es un tema que a mí me llama mucho la atención, es experimentación con animales. Tú sabes que vengo de una trayectoria larga de experimentación animal. ¿Cómo ves tú la perspectiva de lo que tú estás adelantando en tus trabajos para de verdad empezar a reemplazar animales en ese tipo de estudio? Serão as duas perguntas. Muitíssimas graças. Muito obrigada pelo convite de novo para estar apresentando hoje. Em relação por que eu escolhi o ácido hialurônico, realmente, de todos os polímeros, o ácido hialurônico é um dos mais simples, porque ele no meio biológico, ele não está anexado com proteínas ou com outros, ou enzimas, ele simplesmente está no meio extracelular, e ele, só pelo o peso molecular dele, ele gera tanto cadeias de sinais e de recrutamento celular, e que eu acho bastante importante, né, tá estudando ácido hialurônico justamente pelas grande, no caso, capacidade, né, das suas funções. E a gente pode, né, por ser um polímero, tá modificando o ácido hialurônico, né, para, no caso, com crosslinkers, para a formação de géis, ou também para diminuição da degradação do ácido hialurônico, tanto quanto aumentando, né, a viabilidade celular, enfim, em outras aplicações. Então, eu acho que o ácido hialurônico é uma molécula muito interessante, e por isso que eu sigo estudando e cada vez mais me especializando mais no ácido hialurônico. Em relação agora aos modelos animais e modelos in vitro, eu acho que cada vez mais nós temos que tentar validar modelos in vitro, né, para diminuir o uso de modelos animais. Eu acho que não tem como não trabalhar com modelos animais, mas a gente talvez consiga evitar, né, ou trabalhar com modelos animais, né, se os nossos modelos in vitro, eles consigam barrar, por exemplo, numa experimentação de fármacos, né, e anteriores, para que todos os fármacos que não forem adiante acabem não sendo testados no in vitro. E aí só realmente aqueles que têm alto potencial que consigam, então, passar adiante para um modelo in vivo, né? Então, eu acho que os modelos in vitro são cada vez mais em voga, e a gente precisa cada vez mais tá validando esses modelos para que eles sejam mais efetivos. Gracias, Fernanda, por tu respuesta.
Jairo, no tengo más preguntas, solo agradecer nuevamente a Fernanda por la excelente conferencia. Muchas gracias. Ok, listo, muchas gracias. Por aquí tenemos una solicitud de intervención por parte del profesor Carlos Tolosa. Adelante, el micrófono habilitado. Gracias, Jairo. Muito obrigado, professora Fernanda, por sua apresentação. Eu queria perguntar, eu sou químico, então eu vi que você falou muito sobre a parte estrutural do ácido hialurônico. Eu queria saber quais são os desafios que se tem para fazer modificações na estrutura do ácido hialurônico, visando su uso posterior em diferentes tipos de posibilidades donde puede ser utilizado. Então, o ácido hialurônico, eu acho que uma das dificuldades para trabalho de modificação é porque o ácido hialurônico é hidrofílico, né? E nas nossas reações químicas para modificação, geralmente a gente usa solventes né, que acabam sendo difíceis de dissolver o ácido hialurônico, e eu tive alguns problemas em função disso, de crosslinkers que não eram bem compatíveis em função da hidrofilia do ácido hialurônico. Mas eu acho que pelo fato de ter, né, tanto a amina, o ácido carboxílico e as hidroxilas, o ácido hialurônico, ele tem bastante potencial de modificação e existem vários outros métodos de crosslinker também, né, e de modificação, como guest host, como click chemistry. Então o ácido hialurônico é bastante promissor pela sua estrutura. Muito obrigado, professora. Professora, uma segunda pergunta. Você falou em um dos seus trabalhos que você utilizava nanomateriais, mais especificamente algum tipo de nanopartícula, e que utilizava o ácido hialurônico na estabilização. Essas nanopartículas que você usou, você chegou a usar nanopartículas de ouro, de prata, para fazer esse tipo de estabilização, ou puntos cuánticos? No sé si você tem escutado que se hayan utilizado para essas aplicações. Nesse trabalho, eu era uma colaboradora, então o trabalho, na verdade, ele é de uma outra, de um outro colega, e eles trabalharam, então, somente com a nanopartícula com ferro, né? Eles não utilizaram prata, não utilizaram ouro, foi mais só o ferro, e eles produziram essa nanopartícula, então, nessa microemulsão. Então, foi a maneira que eles conseguiram utilizar o ácido hialurônico, né, para fazer a estabilização dessa emulsão. Muito obrigado, professora. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Gracias. Por aquí tenemos varios comentarios dándole las gracias por su presentación. La profesora Claudia dice: muchas gracias, doctora. Felicitaciones por su trabajo, muy interesante y prometedor y comprometido con la salud. También decimos el profesor Carlos Arturo Peña dice: muchas gracias, interesante, innovadora información. Y tenemos otra pregunta aquí en el chat de parte del profesor Miguel Rodríguez. Dice: buenos días, gracias por la charla, muy innovadora e interesante. Mi pregunta es: ¿hay algún rol que juega o podría jugar la bioinformática, biología, matemática, modeling para complementar sus modelos in vitro? ¿Entendiste la pregunta o Eu acho que entendi. More in like molecular docking. Yeah, the question would be is if there is any role or
of the bioinformatics, the biology, mathematics modeling for complementing the models that you're doing in vitro? Eu acredito que a bioinformática, ela realmente ajuda, né, principalmente na parte enzimática, e também né, se a gente estiver pensando em utilizar, por exemplo, nanopartículas para docking, né, em células e o jeito de essas nanopartículas serem captadas pelas células, especificamente por certos tipos celulares, eu acredito que a bioinformática e o modeling vão ajudar realmente, né, os pesquisadores a conseguirem, antes de passarem para a síntese dessas moléculas, né, terem esse pré-teste, né, nos seus modelos, nos computadores, né, para fazerem esse screening de moléculas. Mas no meu trabalho eu ainda não utilizei esse tipo de ferramenta, mas espero, quem sabe, futuramente utilizar. Fernanda, muchas gracias. Creo que por parte del público no tenemos más preguntas y agradecerles también a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión y habernos acompañado a través de este año. Y Fernanda, nuevamente, muy obrigada, que estés muy bien, todo lo mejor en Irlanda, muchos éxitos con tu trabajo. Esperamos volver a verte y escuchar buenas noticias de ti. Eu que agradeço a todos por estarem aqui e eu agradeço de novo o convite e espero que, se tiverem mais perguntas e queiram entrar em contato, por favor, eu fico no aguardo e quem sabe a gente consiga fazer uma colaboração entre a Universidade de Limerick e a CUC aí na Colômbia. Sí, claro que sí. Por acá siempre tenemos las puertas abiertas y estamos dispuestos a colaborar con trabajos tan interesantes. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Tchau.